Bom, apesar do Midas, que é o nosso ledger open source, ser literalmente ali código aberto, né, para a gente poder fornecer para qualquer pessoa que queira armazenar transações, não só transações, mas qualquer tipo de ativo, né, num banco de dados, que é o que o Midas faz hoje, a gente tem, e vai explicar aqui um pouco mais para frente, alguns serviços que compõem a solução do Midas, que complementam a solução do Midas, que a gente chama de plugins. Esses plugins não necessariamente eles são open source, eles já entram no modelo enterprise, que a gente chama internamente, que é onde a gente precisa não só fazer o deploy do nosso Midas dentro do ambiente do nosso cliente, mas também, que é open source, mas também os plugins que são pagos e garantir que, de fato, o cliente que está tendo acesso àquele plugin consiga ter a licença, né, adquirir uma licença e executar a aplicação dentro do ambiente dele. Então, hoje, a gente vai falar como que a gente fez desenvolveu esse serviço interno, né, na Lerian, trabalhando com licenciamento de software com Go. Né? Até porque Go hoje é a linguagem número 1 Lerian. Está vindo uma segunda agora, até por causa de, enfim, algumas questões mais estratégicas, que é TypeScript. Mas Go ainda é, majoritariamente falando, é a linguagem número 1 da Lerian. Boa. Aqui me apresentando, sou o Jeff, enfim, CTO na Lerian, responsável pelo time técnico, 33 anos, já passei por algumas empresas, não vou citar todas aqui, mas já, enfim, trabalhei desde a parte de software, engenharia de software, como na parte também de DevOps, infraestrutura, enfim, já fiz um pouco de cada coisa, assim como o Fred mesmo falou, um office boy, só que mais hands-on, digamos assim, mais mão na massa. Hoje, coordenando esse time que construiu o Midas e os plugins que a gente vai explicar aqui. E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite. Eu sou o Bressi, eu sou desenvolvedor de software na Lerian. Já passei também por algumas empresas do mercado financeiro. Antes desse período como desenvolvedor, 6 anos aí, na verdade, um pouco menos desse período aí, eu era QA, trabalhei um pouco como qualidade de software também, um pouco como QA. E depois migrei para desenvolvimento para mexer com o que eu gostava mais, né? Mesma coisa do Jeff, algumas empresas aí. Boa. Então, aqui é a agenda do que a gente vai falar nessa apresentação. A gente vai dar uma introdução sobre o Midas, um pouco mais técnica, arquitetura, enfim, e os plugins, como que eles se conectam. O problema que a gente está tentando resolver e que a gente resolveu internamente para lidar, né, com o licenciamento dos nossos serviços pagos, a arquitetura da solução, demonstração de código, que eu acho que é o que a galera aqui quer ver mais. Boas práticas e conclusões e perguntas, enfim, para vocês tirarem dúvidas e tudo mais sobre o que a gente vai apresentar hoje. Tá? Então, basicamente, uma introdução do Midas, como o Fred mesmo falou, é um ledger open source, basicamente um ledger para majoritariamente falando assim de mercado, instituições financeiras utilizam, fintechs, enfim, precisa armazenar essas transações de uma forma segura, íntegra, né, que garanta que, de fato, que o dado, uma vez armazenado, não seja modificado, enfim, e não pode ter descasamento, e várias questões regulatórias que o ledger tem que atender para que, no final do dia, não suma ou apareça dinheiro. Né? Senão, enfim, sumir com dinheiro, acho que o problema seria mais com o cliente. Agora, aparecer, a Polícia Federal aparece aqui rapidinho, aí a inflação vai comer solta, mais do que já está comendo. Então, falando um pouco sobre o Midas, a gente tem aqui a organização, que é basicamente a entidade top, assim, número 1 dentro do Midas. Ela é a que começa a criar toda uma arquitetura dentro do nosso serviço. A organização nada mais é que uma empresa, ou seja, várias empresas, pode ser uma... Dar um exemplo aqui, como se a Lerian tivesse várias filiais. Hoje a Lerian, como matriz, tem um CNPJ. Se ela tem várias filiais, você pode criar várias organizações respondendo para essa mesma organização. Né? Ou, consequentemente, vários ledgers abaixo de uma organização ou várias organizações. E aí, por que eu estou explicando isso? Porque todo o nosso licenciamento, a gente usa esse carinha aqui, que é a organização. Então, para cada plugin que está associado ao nosso ledger, que está conectado ao nosso ledger, a gente faz associação desta organização mais um plugin. Então, se tem, por exemplo, o plugin que eu vou dar aqui de Smart Templates, que é geração de relatório, ele tem que estar associado a uma organização. Né? E tem outro tipo de organização, também, na verdade, de licenciamento, que é o tipo global, que não necessariamente está associado a essa organização.
porque ele atende todas as organizações. Então, não tem especificamente uma organização associada a ele. Dentro do ledger do próprio Midas, né, que é o nosso ledger, você pode ter vários ledgers separados de forma condicional, né, pela própria tabela, assets, que são ativos, e aí pode ser tanto fiat currency como criptomoeda, enfim. Portfólios, que é associações de contas, então você pode ter várias contas e criar um portfólio, basicamente que seria uma associação de uma carteira, né? Você tem uma carteira com vários cartões, tipos de moedas dentro dela, foi essa associação. E transações, cada transação tem operações, um débito e um crédito. Como eu falei, a gente não pode sumir ou aparecer com dinheiro. Então, toda transação ela tem que ser íntegra, ela tem que garantir um débito e um crédito quando ela ocorre. E o Chart of Accounts, que nada mais é que a gente consegue fazer uma trilha de todas as transações que aconteceram dentro do ledger e, no final de tudo, ver por onde que essa transação passou, enfim, como que foi a jornada dela, a rota contábil dela. Bom. E aqui, falando de licenciamento, quem nunca, né? Usou um piratinha. Windows... Enfim, tentou ali, já baixou um sistema operacional, mas não tinha uma licença, e depois de 30 dias começou a apitar ali falando que sua licença, que a sua versão, né, enfim, free, não está mais disponível e que você tem que comprar uma licença, né? Então, hoje a gente está do lado da Microsoft, né? A gente está do lado que eu posso dizer que... não vou nem dizer, mas a gente tem que estar do lado hoje da Microsoft e vai mostrar como que a gente fez o nosso licenciamento usando o Golang. Então, o problema, como proteger a receita, né, de software, né, que esses plugins enterprises, que hoje eles são entregues apenas para clientes Lerian, como controlar o acesso à funcionalidade. Então, às vezes, você tem um plugin, mas você tem várias funcionalidades. Por exemplo, a gente tem um plugin que a gente chama de Access Manager, que ele faz toda a parte de gestão, né, JWT, o Auth2, enfim, o Auth2, como vocês quiserem chamar. E dentro dele também tem SSO. SSO acaba sendo uma funcionalidade. E como que a gente faz a gestão dessa funcionalidade dentro já de um plugin que já é licenciado? Como evitar distribuição não autorizada e como atender também os vários, enfim, cenários variados aí de monetização de software, né? A gente vai falar sobre isso. Então, a solução proposta basicamente foi construir uma biblioteca client aqui em Go, né, um middleware, basicamente um interceptor, que está dentro do nosso código. Então, em tempo de execução, a gente faz verificações periódicas, que é a que a gente vai mostrar mais para frente, não só o exemplo de código, mas também como que a gente faz essa verificação periódica sem afetar a performance da aplicação, que é crítica, dado que é transacional, em tempo de execução ali no dia a dia, né? E aí os tipos de plugins que a gente tem, global, como eu expliquei anteriormente, né? Atende todas as organizações, e uma organização específica, que é vinculada a uma organização que, às vezes, o cliente só quer uma organização e associada àquela organização só um plugin. Tá? Aqui um pouco da arquitetura. A arquitetura é bem simples, que a gente desenvolveu aí. São duas partes, né? Primeiro que entra a parte do client-side, que fica, em tese, do lado da aplicação que está rodando o nosso licenciamento, que é o LibLicense Go. Então, ele já está ali injetando, enfim, executando dentro da aplicação do plugin. E uma verificação periódica acontece dentro do lado do ambiente Lerian, que é na AWS. Aí esse ambiente ele é todo seguro, tem um WAF na frente para fazer gestão de IPs, um API Gateway também que faz a parte de autorização a partir da licença, o Lambda, né, e um Dynamo aqui que a gente coleta algumas informações e mantém do nosso lado, e um fornecedor aqui bem... Na verdade, é também uma ferramenta open source, né? A gente sempre aí fortalecendo o open source, que é o KeyGen API, que é já uma ferramenta de licenciamento de software que ajuda a gente a garantir que o licenciamento esteja, enfim, faz toda a parte de criação de fingerprint, de machines, enfim, da atualização de dados, né? de data, né? De expiry date ali dentro da licença. Ele é o responsável. Esse cara aqui é apenas o cara que vai gerenciar, fazer o meio de campo com a aplicação que está rodando dentro do ambiente do cliente. Até para facilitar, uma boa referência para poder fazer, o KeyGen está para licença, assim como o KeyCloak está para autenticação e autorização. Para ficar mais fácil assim de
relacionar as duas coisas. Então, ele é uma tecnologia, uma ferramenta que já está pronta, ela é servida open source, então você consegue abstrair essa parte e focar na lógica do seu negócio, em vez de ficar focando em desenvolver aquelas entidades, aquele monte de CRUD e aquela lógica específica dele. Você não vai criar um Keycloak do zero para cada aplicação. Tem vezes que não faz sentido. É o caso do KeyGen. Outro ponto para dar um destaque é essa parte do Dynamo. Esse Dynamo ele está aí não só para a gente colocar uns dados do nosso lado, mas também para a gente fazer um controle de Grace Period. O que é esse controle de Grace Period? Ele é igual está aqui embaixo, um período de carência. Então, a gente gera, por exemplo, uma licença trial para o cliente, ele vai usar a licença trial. Quando acabar a licença trial, que é a licença teste, né, a gente gera uma licença definitiva para ele, no caso dele assinar, e vamos supor que ele acabou esquecendo de renovar esse acesso da licença definitiva. A gente não vai cortar o acesso do cara, isso não fica legal a negociação com o cliente, então a gente acaba colocando um grace period para ele de 2 semanas. Então ele tem 2 semanas para regularizar, a gente vai estar entrando em contato com ele, comentando que a licença dele está irregular, também ele vai estar recebendo log na aplicação dele, falando que a licença dele está expirada, que ele entrou no grace period, e esse grace period, durando 2 semanas, ajuda ele a renovar a licença. Caso ele não renove a licença nesse período, aí a gente tem que tomar alguma ação cabível, a gente suspende a licença do cara e acaba derrubando a aplicação dele, né? Na próxima validação, ou periódica, que seria a cada 7 dias, ou por request, ele vai ter a aplicação dele derrubada porque não vai conseguir fazer a checagem da licença, ela não é válida, também não tem um grace period ativo, então acaba derrubando. Exato. É um cache local dentro de cada aplicação. Então, é exatamente o que o Bress falou. A cada 7 dias essa verificação acontece. Enquanto o cache estiver aqui, sua aplicação está ok. Se você perdeu acesso com a internet, que dificilmente uma aplicação que é transacional perde acesso com a internet, ou, enfim, ao menos que o time de segurança bloqueie o acesso à internet, você vai conseguir ainda validar através do próprio cache. O cache expirou, aí é um forte abraço, não tem muito o que fazer. Bom, e por que a gente utilizou o Lambda na nossa solução, olhando para o lado do Lerian aqui, que faz toda essa gestão da licença, né? Enfim, não vou entrar muito no AWS Summit aqui, mas o Cold Start é irrelevante por causa de uso, até porque a gente não precisa da alta disponibilidade, da velocidade, enfim, que um sistema transacional, normalmente que está de fato transacionando dinheiro, precisa, até porque isso está fazendo uma verificação de licença apenas. Fica inativa por maior parte do tempo, né, o Lambda. Então, como que a gente faz essa verificação? E, óbvio, que depende de cliente para cliente, o dia que foi feito é a cada 7 dias. Então, executa, depois de 10, 15 minutinhos o Lambda morre, né, vai embora, até que seja solicitado de novo. Executa rotinas simples e rápidas, como a gente já mostrou. A arquitetura é bem simples, como a gente já mostrou na arquitetura anterior ali, no slide anterior. Manutenção zero de infraestrutura. Então, enfim, tudo serverless, né? Então, a única coisa que a gente tem que garantir de fato ali é o código, se tem alguma vulnerabilidade, bibliotecas que a gente está utilizando dentro do código, se abre algum shore, alguma coisa do tipo, para a gente poder tratar ali no próprio GitHub. E um time to market muito rápido, né? Então, simples, client, Lambda, Amazon e o KeyGen. Show. Agora a gente entra numa parte que começa a ficar interessante. Isso aqui entrando para dar uma contextualizada no que o KeyGen é capaz, né? No poder dele, como que a gente consegue configurar as nossas licenças e atender todo tipo de necessidade de mercado para poder estar atendendo todos os tipos de pacotes, seja a gente vender uma licença única, um plugin único, seja a gente vender um pacote do tipo que a gente está bem acostumado a ver em vários lugares, o Pro, o Enterprise, você tem o Ultra Prime Plus, e daí você vende esses pacotes que tem várias funcionalidades dentro, tem alguns errinhos ali, mas o que engloba o nosso resource, assim, a nossa entidade de licença? Quando a gente pensa na licença, o que tem dentro dela? Bom, cadê o laser? A gente tem uma policy. A policy, basicamente, ela é as regras que a gente vai estar colocando na licença. Então, qual a duração dela? É 1 mês, é 7 dias, é 1 ano, é eterna. Ela é algum tipo de validação diferente. A gente consegue colocar regras aqui de validar severidade das validações. Então, por exemplo,
A gente dá match não só na licença do cara, na fingerprint, que eu vou explicar depois o que é, mas também nos periféricos da máquina do cara. Então, por exemplo, se ele trocar um mouse, a gente já não autentica. Mudou alguma coisa ali no setup dele, não é mais seguro, a gente já corta, por exemplo. Não que a gente faça isso. Mas as possibilidades são muitas, dá para fazer várias configurações dentro da policy. Tem várias coisas para aumentar a segurança e a certeza que a gente tem que a pessoa que está vindo com aquela licença é ela mesma e evitar redistribuição. A gente tem o produto. O produto é o que a gente está licenciando, né? Então, pode ser o plugin de FI, pode ser um Enterprise Feature, por exemplo, um pacote de várias coisas dentro. A gente tem o owner, que é quem é o dono da licença. Lembrando que a gente tem o owner e também tem o usuário, porque não necessariamente a pessoa que é dona da licença pode ser a mesma pessoa que está usando. A gente pode ter uma empresa que ela compra a licença para um funcionário dela usar, e daí para ter um rastreio melhor de quem que está usando. Por exemplo, aqui a empresa ela vai ter várias licenças e ela vai distribuir várias licenças para cada usuário. Daí, para poder ter o rastreio, a gente tem esses dois campos para separar. A machine, que basicamente é onde que essa licença está tendo a primeira ativação dela. Então, é aqui que a gente vai gerar a fingerprint. A fingerprint a gente usa quando vai ativar a machine, que daí a fingerprint entra nisso, né? A gente pegar HMAC, a gente pegar periférico, a gente pegar IP, dependendo do contexto, do tipo de licença, tudo mais, para poder gerar uma unicidade, vamos dizer assim, para tornar esse cara único e ativar a licença e garantir que ela está associada a esse único cara aqui. Poder rastrear, ter log, auditoria e tudo mais. Do outro lado aqui, a gente tem esse entitlement, que não está desse lado aqui. O entitlement ele entra para ajudar a gente nessa venda de pacote. Então, por exemplo, a gente tem um pacote Pro, que a gente vai vender várias coisas dentro. Esse entitlement seria o nível de entidade que a gente vai usar para colocar tudo que tem dentro. Então, por exemplo, o produto seria o Enterprise Features, aqui em cima, e o entitlement seria várias coisas que a gente tem dentro. Tem SSO, a gente tem DSL, a gente tem alguma outra coisa que a gente vai colocando ali dentro, e tudo que a gente coloca ali dentro, esse produto vai dar acesso quando o cara tiver a licença. Então, o cara vai ter uma licença que vai dar acesso a vários produtos de uma vez. E aqui a gente tem os dois tipos de licença, né? Que isso aqui é muito importante para o nosso modelo e o nosso caso de uso aqui, que foi os tipos de licença Organization Specific e o Global Use Case. Bom, de uma forma mais simples de explicar assim, seria basicamente assim. O Global seria coisas que, independente da sua organização, você vai assinar e você vai usar para todas. Então, por exemplo, igual o Jeff falou, o Access Manager. Você vai assinar ele uma vez, sua empresa pode ter várias organizações, você vai usar esse mesmo plugin várias vezes. Já tem algumas outras que, para evitar redistribuição, a gente precisa linkar ela, amarrar, acorrentar ela a uma outra, uma organização. Tem que amarrar o produto a uma organização. Então, a gente sabe que o plugin FI, por exemplo, está amarrado à organização XPTO. Então, por exemplo, se ele for lá e criar uma outra organization e tentar chamar que essa organization, ele não vai conseguir. Por que fazer isso? Para evitar redistribuição. Porque a redistribuição aconteceria como? O cliente compraria esse plugin uma vez, como se fosse o global, um plugin FI. Ele criaria várias organizações, um para cada cliente dele, e ele conseguiria usar esse plugin que ele paga uma vez só para N clientes e a gente quebra. Basicamente, a gente quebra. Então, a gente precisa amarrar esse cara para garantir que ele está usando a assinatura, a licença da organização que ele está ativa. Então, por exemplo, acho que se eu passar aqui o próximo slide, a gente vai conseguir... Não, ainda não. No próximo, ali, a gente vai explicar mais ou menos isso, mas fica como? A gente vai receber, quando ele for fazer uma transação, alguma coisa assim que envolva Organization Specific, a gente vai checar se aquela organização que ele está tentando transacionar, que ele está tentando usar, ela está ativa, porque ele pode tentar mascarar uma pela outra. Então, por exemplo, ele tem N organizações, o plugin é o FI, que é por organização, só que daí ele passa os dados de um no outro, para poder meio que passar assim e ele conseguir usar em uma outra organization dele que não tem licença. Uma está expirada, a outra está ativa, ele tenta mascarar uma pela outra. E daí a gente recebe o dado e tem que bater contra esse cara para poder garantir que ele está comply com a licença dele ativa, né? O que ele está tentando chamar e executar. Bom, falamos pra caramba aqui, o talk é de Golang, então vamos mostrar um pouco de código, vamos mostrar como que a gente fez isso e os desafios. Tá, tem o client-side aqui, que seria onde a gente está com a lib, né? Onde está rodando, seja o interceptor do gRPC, seja o middle do HTTP, para poder interceptar, né? Essas requisições, fazer a validação e garantir que está tudo como a gente espera. Deixa mais assim que é melhor, né?
Bom, tudo começa com o client aqui, né? A gente inicia o client, seja lá no plugin. Isso aqui vai estar em todos os plugins, tá? Isso aqui vai estar em tudo que a gente vai estar licenciando. A gente vai ter esse client para poder iniciar. Então, a gente tem a license key que o cara está usando, que ele vai ter que colocar isso aqui nas variáveis de ambiente dele, e as organization IDs que esse plugin está associado a ele ter uma licença nesses caras. É claro que a gente vai checar isso aqui para ver se isso aqui bate e deixar ou não a aplicação dele subir. Só para confirmar. Tá em variável de ambiente, mas, pessoal, mas no Kubernetes está em secrets, tá? Só isso não... é. AWS Secrets. Bom, a gente tem aqui um exemplo do Meteor, né? Como é que usa. Simplicidade aqui é direto, você está numa rota no HTTP aqui, usando aqui no Meteor direto, não tem muito segredo. E com isso daqui ele já vai iniciar as duas operações, tanto a per request quanto a periódica. Para o gRPC aqui, tanto o Unary Interceptor quanto o Stream Interceptor. Então a gente cobre os dois aqui. Fica bem simples, né? A utilidade desse cara com a lib, centraliza, né? A gente não precisa ficar repetindo código em todo lugar. E beleza, esse aqui é o ponto onde a gente vai falar a diferença das formas que a gente valida. Bom, a gente precisa de uma forma de validar periodicamente para garantir que mesmo que o cara não faça a transação, ele deixou o serviço dele lá ativo, a gente ainda vai ter controle sobre isso, de derrubar a aplicação dele caso ele venha a ficar com a licença inválida e tudo mais. E a gente precisa do per request validation, que é aquele caso que eu falei de distribuição, para poder checar se o que ele está chamando ele realmente tem a licença, ou se ele está trocando uma pela outra, ou coisa do tipo. Então, a periódica a gente faz a cada 7 dias. Essa periódica ela vai rodar quando o container starta. A gente tem aqui no próximo slide, mas só contextualizando que tem esses dois. A gente recebe em toda requisição um header para poder saber qual que é a organization. Então, todos os produtos eles vão ter que passar esse header aqui na requisição para a gente poder receber, interceptar a requisição e ver qual que é a organization, qual que é a licença que ele está chamando. E aqui o código. Bom, a gente faz a validação do global. A gente verifica, né, qual que vai fazer. A gente faz a validação do per organization e a gente inicia aqui uma go routine para executar periodicamente. Como que isso aqui funciona? Para não parar a nossa aplicação e ficar só parado reprocessando isso aqui periodicamente, a gente precisa criar, na base do paralelismo ali mesmo, né, criar uma outra go routine, uma thread, vamos dizer assim, para estar rodando em paralelo, a aplicação continuar recebendo request, continuar fazendo o que ela foi criada para ser feito, mas ao mesmo tempo isso aqui está rodando em paralelo e é capaz, tem o poder de derrubar a aplicação caso for preciso. Então ela vai acabar com tudo, vai fazer um graceful shutdown ali no final. Acho que não tem um slide disso, mas caso ele dê um panic aqui, seja por causa que a licença do cara está inválida, seja por causa de problema em configuração de inicialização, coisa do tipo, ele vai derrubar a aplicação do cara, a gente vai capturar o sinal que deu panic lá no graceful shutdown, vai encerrar log, vai dar flushing log, vai encerrar telemetria, vai encerrar tudo, para também não parar a aplicação e ter vazamento de memória e tudo mais. E isso aqui está centralizado também no libcommons, uma centralização de código para a gente não ficar repetindo em todo lugar. Tudo que a gente utiliza em muitos lugares, assim, autenticação, tudo a gente tenta sempre centralizar para não ficar repetindo o código. Acho que essa é a maior beleza do Golang, né? Que a gente já cria o repositório com o nome do módulo, né? O nome do repositório, então para importar é muito mais fácil, fica muito mais intuitivo do que fazer isso em outras linguagens. Show! Entrando aqui nas validações, como que ficaria essa parte do lib, né? Do lib license? Bom, igual o Jeff falou, a gente checa o cache, aqui a gente faz um check no cache para garantir que não tem nada ali antes. Detalhe, a gente popula esse cache na inicialização. Então, quando inicia o container a primeira vez, a gente roda o startup, a validação de startup, que é a que vai popular todos os caches, ela vai pegar e vai fazer uma relação de todas as licenças da licença única, né, para todas as organizações e fazer todas as validações e popular o cache. Então, Organization A está com a licença ativa, Organization B está expirada, Organization C está ativa, ela vai fazer isso. E, posteriormente, a gente consegue consumir esse cache para não ficar repetindo toda vez, né? Aqui a gente entra para dentro da validação, caso ele não ache aqui, então ele faz o check. Check if the organization ID is already in the cache, então checa se a organization já está no cache, se não, performa a validação manualmente, vai lá na Lambda. Aqui dentro ele vai fazer a validação, ele vai chamar o nosso cliente aqui que vai fazer a request para a Lambda, vai pegar o resultado, ele vai verificar se a licença é válida ou não, vai verificar o grace period, porque um dos dois tem que ser sucesso aqui para ele poder liberar que a licença está válida. A gente vai ter um handle aqui de logs, caso seja sucesso.
Caso ele entrou aqui no meio porque o cara não tem grace period, ou seja, não está no período de carência, está expirada, mas a gente deu aquele tempinho para ele regularizar, ou ela não está válida mesmo, está no período já de expirar, está suspenso, alguma coisa assim, o cara não tem licença, por qualquer motivo que seja, a gente loga, dá um panic na aplicação do cara, vai derrubar, vai iniciar aquele graceful shutdown, todas aquelas coisas. Do outro caso, a gente loga o vale de result. Esse cara aqui, ele está segregado assim justamente para poder gerenciar melhor os logs, porque a gente tem log aqui de trial, tem log se é válido, tem log se é grace period, então para deixar bem transparente o que está acontecendo, a gente tem uma porrada de regra aqui dentro e ficou mais fácil separar esse cara. Então aqui fica mais limpo olhando assim. E populo cache, né? Populo cache para a próxima request, o cara já está populado. Bom, é isso do lib. Vamos para o server agora, para a Lambda. Mas antes de entrar na Lambda, uma coisa que vai ser muito importante para a gente aqui é o fingerprint, que a gente tinha comentado no começo. Bom, o que ela é? Ela é um hash que a gente pode gerar de várias formas. Fica a nosso critério juntar o que a gente vai querer gerar. Isso também depende bastante do tipo de licença que a gente está tocando. Então, por exemplo, se a licença é node-locked, por exemplo, ou se ela é floating. Floating, no caso, seria para containers, assim, que ela pode escalar, pode ter várias. Node-locked seria que ela é fixada por machine, então por computador que você está usando. Então você consegue amarrar ali MAC address, coisa do tipo, que você consegue verificar do tipo, essa licença pode ter 3 ativações. Aí você vê o computador A já ativou, o computador B, o computador C já ativou. Quando for o terceiro, ele não vai deixar porque já atingiu o número máximo de ativação. A gente tem essa de floating, a gente tem licenças que rodam offline, que a gente usa um arquivo criptografado para poder descriptografar e fazer a validação offline mesmo. Não fica totalmente tamper-proof, né? Nada fica completamente proof, mas ele garante uma segurança bacana do que a gente conhece hoje de licença. O Kidin até explica isso para a gente. E também serve para a gente vincular uma licença a um device específico. Então, é essa aqui que é a fingerprint, que é a nossa digital, que a gente vai saber onde está essa associação e se ela é válida, né? A gente vai conseguir definir se não foi duplicado, se alguém está reutilizando a licença. Por que isso importa? Igual eu já falei, a questão da gente duplicar, redistribuir, uso indevido em outros lugares, dependendo da regra do negócio. No caso aqui da Lerian, você pode ter quantos containers você quiser. Então, algumas dessas regras que eu falei não se aplicam. No caso, se você tivesse aqui uma licença, você pode escalar o seu container. Sem um limite ali que vai te derrubar, por enquanto. Mas as possibilidades de validação são imensas e dá para fazer muita coisa. É muito legal. Show. Sabendo da fingerprint aqui, para que ela serve, o que ela é, a gente chega na parte do código da Lambda, onde a gente recebeu a request lá da lib, a gente recebeu qual que é a license, qual que é a organization que está tentando fazer uma requisição, a gente vai poder fazer uma validação dela aqui. Primeiro a gente checa no nosso Dynamo, que a gente já populou antes. Ele vai estar lá como ativo. A gente faz esse controle até para saber qual cliente tem qual licença e tudo mais, qual produto. Se não achou, a gente vai retornar o erro aqui. Caso achou, a gente vai gerar a fingerprint. Com a fingerprint, a gente vai conseguir chamar o keygen. Essa fingerprint ela vai fazer vários dados aqui para poder gerar esse cara. Ele vai acabar sendo um hash ali único, irreversível também, para poder aumentar a segurança e tudo mais. E a gente vai chamar aqui o keygen, que por sua vez vai devolver a resposta aqui para a gente e a gente vai conseguir fazer os handles de acordo com o que a gente receber. Então, por exemplo, esse primeiro slide aqui, ele mostra que a gente recebeu expirado. Então, o que a gente faz? Recebemos expirado, a gente primeiro tem que garantir que esse cara está expirado, então a gente verifica se ele é expirado. A gente vai ter um tratamento se ele é ex-trial, porque a gente não entra no grace period, né? Se é ex-trial, se ela é uma licença teste, a gente já encerra nesse momento. Já retornou para o cara, valeu, acabou o seu período de teste, já vai chegar isso para ele e tudo bem. Caso ele não entre no trial, a gente precisa fazer o handle desse expired aqui. E a gente verifica ele aqui dentro, igual eu tinha comentado no Dynamo, a gente vai dar uma olhada lá se esse cara, quando for a última validação dele, ele vai estar com o status expirado lá, a gente verifica se da última validação dele já se passaram 2 semanas. Se ela já tem 2 semanas de idade, a gente vai fazer a suspensão, que vai acontecer no próximo slide, mas aqui, nesse caso aqui, ela não teria ainda expirado. Então, a gente criaria um Grace Period Response aqui para o cara, que seria falando, pô, você acabou de iniciar o seu Grace Period, mas
corre com o nosso suporte lá para poder renovar isso aqui, para não deixar a sua aplicação derrubar, né? E o outro caso aqui que seria... aqui é o Grace Period... Não, aqui tá bom, aqui é o erro, né? Aqui a gente tem esse outro ponto também. Esse aqui que é o que eu falei, né? Que é o caso, o Grace Period dele acabou de iniciar. E esse ponto aqui é um que a gente sempre faz de fallback, que é para garantir que a gente não impacte o cliente por algum erro técnico nosso ou alguma coisa que não mapeada. Então, se a gente tem algum problema, algum erro, alguma coisa assim, a gente deixa passar. Faz a validação depois, a gente verifica para poder entender o que aconteceu, mas a gente não vai complicar o cliente de derrubar a aplicação dele porque, sei lá, o Dynamo estava fora por algum motivo. Então, a gente retorna sucesso, a gente retorna um período ali para ele poder seguir as operações dele, depois isso aqui vai apitar um alarme para a gente, depois a gente vai analisar esse cara e a próxima validação já deve funcionar normalmente, ou a gente vai tomar as devidas ações para corrigir a próxima chamada. Bom, tem o Suspended aqui que eu tinha comentado. O Suspend aqui, basicamente, ele já fez a chamada, então, para isso aqui acontecer, ele estaria fazendo uma request com uma licença que já está suspensa, então a resposta é instantânea, a gente só devolve para ele aqui que já acabou o tempo de uso dele. O Grace Period também não está ativo, não é trial, não é valid, é instantâneo. E tem a válida, que a válida a gente vai fazer o cálculo de dias aqui para poder saber quanto tempo ainda tem, para poder logar bacana na aplicação do cara, poder retornar se está válido, verificar outras coisas também aqui. E essa é a pegada mais ou menos de erro que a gente retorna na aplicação, isso aqui para o request. Então, a gente sempre tenta padronizar com o código, né, do erro para poder saber onde procurar. Isso aqui na documentação se reflete para trazer uma melhor clareza, né, do que está acontecendo, a pessoa poder debugar ali e conseguir chegar nos pontos sozinho, sem precisar acionar suporte, coisa do tipo. Claro que a comunidade está sempre ativa no Discord, então se precisar de qualquer coisa, chamar lá, a gente vai responder também. Mas os erros tentam ser o mais descritivos possível, não só falando o que aconteceu, mas como você pode corrigir ele. Então, vocês vão reparar que também para os erros do Midas, dos plugins, a gente sempre tenta seguir esse padrão de falar o que aconteceu e como corrigir isso. Show. Aqui é um exemplo de como que ficam os logs. Aqui, no caso, uma licença válida. Então, a gente fala para o cara, ó, trial license, organization dele, expira hoje, por exemplo, aqui que ela está expirando hoje. Por favor, faça o upgrade da sua licença para continuar usando a aplicação. Depois disso daqui, quando ela expirasse, se ela fosse trial no caso, ele já falaria, seu tempo de expiração acabou, assine uma licença oficial para continuar o uso da sua aplicação. No caso de ser uma licença inválida, seja porque na subida, esse caso aqui é na subida, ele foi tentar subir uma aplicação, não tinha nenhuma licença ativa, então no valid license found, ele derruba a aplicação do cara. Isso aqui fica bem bacana porque a gente pode acompanhar o que está acontecendo do nosso lado, ver quando foi feita a última validação. A gente está seguro de que, caso o cara desligue do lado dele alguma coisa ali, ele vai derrubar a aplicação, porque vai ter a validação periódica que está do lado da aplicação, está no binário, ou seja, mesmo que ele corte o acesso com a gente aqui, ele vai derrubar do lado de lá. Claro que a gente também vai entrar em contato com ele, porque a gente tem todo o registro, né, de quando foi a última validação, então a gente vai entrar em contato com ele. Pô, a sua validação da semana passada não aconteceu alguma coisa? Pô, faz 2 semanas que você não valida, aconteceu alguma coisa? E a gente vai entrar em contato com o cara para tentar ver isso, de jeito legal e tudo mais. Boa. Boas práticas e conclusões aqui. Igual o Jeff falou. Nossa secrets da AWS não está em env pura. A licença vinculada à organização para impedir redistribuição, conseguir garantir aqui que o cliente está usando a licença para a organização que ele quer, melhorar a auditoria também para o nosso acompanhamento e tudo mais. Log, validação de input, padrão. Os impactos reais aqui. O downtime com o cache e o background refresh, então a gente não precisa ficar acompanhando, a aplicação faz esse processo de chamar a gente. Como a gente não tem acesso ao container do cara para poder mexer do lado dele, né, a gente fazer uma request para ele para poder verificar tá tudo certo, ele tem algum endpoint, tipo um health check, coisa do tipo, acontece o contrário, né, ele que chama a gente. O modelo pay-per-use da Lambda, que é sucesso para a gente, né, porque esse cara são códigos simples, pequenos, ele consegue escalar, não que vai precisar, porque são poucas requisições, mas
o cold start não impacta, toda aquela coisa, então é muito bom. E a integração simples aqui, porque o Meteor HTTP e gRCP ele resolve boa parte das coisas porque já está pronto, né? Qualquer aplicação que iniciar, pega o template, já vai estar com esse cara, já vai estar funcionando, não precisa fazer grandes esforços, está no ar. E é isso. É isso. Acho que passou um pouquinho. Deixa eu só explicar uma coisa aqui para vocês, pessoal, que me mandaram uma mensagem aqui e que realmente eu acho que é legal a gente entrar nesse tema. Por que licenciamento, né? Parece um negócio meio old school, né? No mundo em que eu acredito que, sei lá, 90%, 95% das pessoas aqui devem trabalhar em empresas que oferecem algum tipo de produto SaaS, né? E no nosso caso aqui a gente está falando de licenciamento, enfim, tinha até um dos slides que a gente falava de Windows, né? E aí eu falei que eu não ia acabar discutindo a questão de ser open source, mas eu acho que vai ser legal aqui para vocês poderem entender, até porque, enfim, não é tão comum um modelo de negócios como o nosso, né? Uma empresa com viés comercial ter um produto open source como o nosso. Acho que a primeira coisa para a gente poder separar aqui é open source, viés comercial, e aqui eu estou falando de MongoDB, eu estou falando de HashiCorp, eu estou falando até mesmo de Postgres, eu estou falando de, inclusive, Linux Foundation, que deixou muito do tema software livre, que é o outro lado do espectro, né? Então, a gente tem open source, viés comercial, e a gente tem open source, software livre. O open source software livre é uma discussão que ela chega a ser ideológica, né? Enfim, não vou pregar para padre aqui, porque eu tenho certeza que vocês conhecem bastante sobre o tema. O open source com viés comercial é menos comum, né? Acho que de empresas que foram VC-backed, ou seja, que efetivamente tiveram um investimento de fundos de venture capital, aqui no Brasil somos nós e a Rocket Chat, né, que vocês devem conhecer, que é hoje em dia é até um insulto dizer isso, mas eles eram estou tentando escolher a palavra aqui, né, mas eles começaram como um business muito parecido com o Slack, e hoje, enfim, são uma coisa bem diferente, muito legal, né? Então, essas duas empresas foram VC-backed. E o que diferencia, né? E o porquê que a gente acabou, enfim, e também a Rocket Chat, acabamos indo pela linha do open source. A gente precisava balizar, e se vocês forem atrás da história de MongoDB, de Postgres, enfim, verem os milhares de vídeos do Mitchell Hashimoto sobre HashiCorp, vocês vão ver que é a mesma dinâmica. A gente precisava balizar duas coisas que elas são incongruentes no mercado capitalista, né? Que é o quê? A gente tem um cenário em que os clientes de core bancário, e mais especificamente os clientes de Ledger em si, que é a próxima apresentação do Jeff, cada vez mais pedem um nível de customização maior. Então, o grande problema aqui é que a inovação em serviços financeiros cada vez mais exige você mexer na caixa preta chamada Ledger. Dois exemplos práticos, né? Eu sou uma fintech e eu quero oferecer um produto que é uma carteira que basicamente eu faço a conversão de Bitcoin para reais e de reais para Bitcoin, enfim. Ou eu pego um montante que eu consigo transformar fiat em uma stablecoin e fazer essa transferência de maneira automática. Esse nível de produto exige mexer neste banco de dados que a gente chama de Ledger. E aí, enfim, o nível de customização cada vez maior, só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma dinâmica de mercado, aqui no Brasil, com uma mão pesada de um regulador, que é o Banco Central, impedindo cada vez mais que empresas como Nubank, PagSeguro, enfim, os bancos em geral, cobrem por mover dinheiro, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma proibição específica relacionada à cobrança de PIX de pessoas físicas, né? E para pessoas jurídicas, perfeito, você pode cobrar um PIX
seja para receber, seja para enviar, mas se você quiser ser competitivo efetivamente no mercado, você não pode cobrar, porque a maioria dos neobanks não cobram, né? Então, olha que incongruência, a gente tem uma necessidade cada vez maior de customização num software que é provido por um terceiro, usualmente, num modelo SaaS, e aí você acaba dependendo do product roadmap desse terceiro. Ao mesmo tempo, você tem uma necessidade de preço, de mudança de estrutura de preço que cada vez mais está tentando levar essa precificação para baixo. Geralmente é o contrário, né? Geralmente, quando você precisa de mais customização, você cobra mais caro. Você não consegue balancear isso. Então, se você olha os modelos de distribuição de software, começando com licenciamento, subscription, as a service, quando nenhum destes 3 modelos tradicionais de distribuição de software eles não conseguem atender a dinâmica de mercado, basicamente necessidade e preço, a única opção é você caminhar para open source. E o que a gente acredita é que o Ledger, em específico, está passando por esse movimento agora. Então, as fintechs cada vez mais precisando ter posse e necessidades de customização diferentes em cima desse Ledger, mas, ao mesmo tempo, tendo cada vez menos aptidão para poder pagar por ele, né? Por isso que a gente foi para o open source. Em outras palavras, para quem aqui conhece um pouco mais de economia, a gente está falando tipicamente de um produto que se tornou uma commodity, né? Então, efetivamente, se a gente sai do mundo de tecnologia e vai para um mundo que não é especificamente tecnologia, quando a gente precisa de uma necessidade maior com um preço menor, no final do dia isso é uma commodity, né? Então, enfim, efetivamente, a gente acredita que Ledger está se tornando uma commodity e o que a gente quer é que ninguém mais precise reconstruir essa roda. O que a gente quer trazer é cada vez mais todas essas fintechs que estão saindo de um modelo SaaS de mercado e reconstruindo um Ledger dentro de casa, como Revolut, Monzo, Robinhood, Nubank. Nubank construiu um Ledger dentro de casa em 2014, 2015. Não sei se tem alguém aqui do Nubank, mas justamente porque precisava de maior customização, com dado que eles não cobram absolutamente por nada, uma necessidade de preço menor. Então, a gente acredita nisso, a gente está apostando que ninguém mais precisa reinventar a roda, né? E aí vem o tema do porquê que a gente está falando de licenciamento. A gente está falando de licenciamento porque a gente até oferece 3 modelos, tá? A gente oferece o modelo Bring Your Own Cloud, que para o nosso cliente é a menor fatura que ele nos paga. Então, enfim, a casa é dele e a chave da porta é dele. A gente oferece os Terraforms e os Helm charts para ele poder subir isso na cloud que ele tiver lá do lado dele. E, enfim, ele cuida dessa infraestrutura. A gente tem um segundo modelo que não temos cliente nenhum, que é o modelo de Managed Cloud, ou seja, a casa é dele, mas a porta é nossa. Não temos. E, inclusive, enfim, para a gente poder oferecer um modelo desse e ter um menor nível operacional aqui do nosso lado, a gente teria que evoluir a nossa stack inteira para um modelo quase 100% serverless, né, para poder evitar um trabalho do nosso lado pesado. E a gente tem um modelo SaaS também, que, by the way, enfim, até contando para vocês, eu acreditava que 100% do mercado ia vir no modelo SaaS, com a gente cuidando tanto da casa quanto da porta. O que aconteceu foi que, depois que a gente lançou o nosso Ledger no início do ano, 100% dos nossos clientes acabaram indo para o modelo de Bring Your Own Cloud. Acabaram indo para o modelo de deixa que eu cuido da infraestrutura, a única coisa que eu quero é que vocês estejam dispostos a atender suporte quando precisar, enfim, típico modelo Mongo, se vocês já viram, típico modelo Red Hat, que vocês já viram. Eu quero ter um telefone vermelho para poder ligar, dado que esse tema aqui é tão crítico, mas, em outras palavras, eu quero ter o meu coração dentro do meu corpo, né? Mas aí o que acontece? A gente também é meio freak com relação à liberdade, né? O libertarianismo, eu acho que está um pouco arraizado na nossa cabeça, né? Então, a gente queria deixar todas as nossas imagens, inclusive dos plugins que são código fechado, públicas, até para poder facilitar deploy, né? Como que a gente deixa essas imagens públicas? Como que no final a gente, enfim, facilita que os nossos clientes consigam subir essas coisas do lado deles?
a gente precisa, então, de um modelo de licenciamento que não é simplesmente um modelo contratual, né? Então, respondendo uma pergunta que eu recebi, por isso, e aí acabei explicando também open source. Mas agora, por favor, perguntas. Perguntas. Alguém tem alguma? Boa, parabéns pela apresentação e pela empresa, né? Primeira vez que eu escuto algo relacionado do tipo. Eu queria perguntar com relação às libs que vocês utilizam em Go, né? Se vocês usam alguma update policy para manter as libs mais confiáveis possíveis, se tem alguma lista de CVEs, alguma severidade que precisa ser corrigida, ou vocês ainda não chegaram a esse nível de ter uma update policy de todas as libs que são utilizadas num serviço de Core Bank, né? Como vocês bem falaram. Acho que é isso minha pergunta. Boa. Basicamente, todas as bibliotecas que a gente utiliza já passa pela Quality Gate de segurança, então a gente já tem uma pipeline hoje que, enfim, vê todas as verificações, tem CVE aberto, enfim. Algumas acontece que, sim, aparece bem na hora que a gente está atualizando e tem uma CVE já aberta, então a gente entra em contato, por ser open source, com os próprios owners, né, que mantêm essa biblioteca para poder corrigir. Se em um tempo hábil é possível fazer essa correção, a gente espera a correção, sobe, enfim, e faz acontecer, fazendo atualização dentro das bibliotecas, dentro até mesmo das nossas bibliotecas ou das nossas aplicações. Então, sim, a gente tem hoje já um processo, a gente tem também um Dependabot, o time de DevOps está aí, pode até complementar a resposta, que semanalmente a gente recebe os updates, né, de tá tendo atualização e também já recebe também o CVS, se já tem alguma coisa aberta. Então, assim, no geral, a gente já tem uma política interna voltada do lado da Lerian para receber essas notificações e também da própria pipeline, se tem alguma CVE aberta, o build não acontece. A imagem não é gerada. E aí a gente recebe essa notificação. Enfim, o time de engenharia está acompanhando o deploy, né? Tá vendo? Recebe a notificação, vê a notificação, entra em contato. Assim como já aconteceu com o Casdor, que é uma ferramenta, um IDP, que a gente utiliza. Eu mesmo verifiquei, lá o código estava errado, estava com problema, estava com uma CVE aberta, a gente mandou e-mail para eles, eles já viram, corrigiram, soltaram uma versão 30 minutos depois, aí a gente já pegou a versão nova, subiu e fez acontecer. Então, assim, o legal do open source é isso. Né? Eu não fico esperando, eu consigo ver onde já está o erro do fornecedor, do provider ali que eu já estou utilizando, por ele ser código aberto também. E a gente dá muito essa prioridade. O Keygen, como a gente mesmo falou, ele é uma ferramenta open source. Né? Então, a gente consegue ver o código. A gente olhou o código, assim como muitos dos nossos clientes olharam o nosso código para confiar no que a gente desenvolveu. Então, a graça é essa, sabe? Do open source. E, sim, a gente tem que criar quality gates, ter um CI robusto que consiga garantir a segurança para a gente. Alguém tem mais alguma? Mais uma. Você, Rafa, né? Opa, boa noite. Foi muito boa a apresentação. Minha dúvida é como vocês organizam as contribuições da comunidade, se é possível contribuir, né? Sim, o Open é isso, né? Todo mundo que está aqui pode contribuir, seja com uma ideia, seja com algo que não esteja implementado ou com um problema que você mesmo identificou. A gente tem um Discord que hoje já tem quase 200 pessoas, então já tem muitas dúvidas, né, que são geradas, o pessoal já coloca lá. Óbvio que quando é uma feature, que a gente está falando, do desenvolvimento de uma nova feature, isso acaba vindo um pouco, trazendo internamente, né, enfim, para o time, para a gente entender se faz sentido adicionar agora, se vai ter algum impacto também, ou uma breaking change, né, na construção dessa feature. Mas muitas vezes também já aconteceu, por exemplo, de gente contribuir, subir o código lá para a gente já fazer a validação e fazer o pull request. Então, assim, é aberto, faz um fork no teu repositório, abre um pull request para a gente. Se for uma vulnerabilidade, normalmente já segue ali o Secret MD, né? Enfim, que lá mostra como que você fala com a gente que tem uma vulnerabilidade no sistema, até para não, enfim, né, não expor um problema crítico da aplicação, né, e garantir a segurança para quem já está utilizando até que a gente resolva. Mas é open. Qualquer um que está aqui pode compartilhar, acessar o repositório. E a organização é on demand, o que vai chegando e baseado ali na criticidade do tema, né, na temperatura do tema, a gente faz acontecer.
Agora, a gente sofre do mal de sermos open source, mas cobrar alguma coisa, né? E aí, o que significa isso? Significa que a gente tem bastante contribuição do ponto de vista de sugestão, crítica, enfim. Mandam mensagem para a gente no Discord e etc. Mas a gente tem pouca contribuição de código. E isso não é um mal somente nosso, né? É um mal de todo o business, que ele é open source, mas ele não tem o viés de software livre, né? Então, enfim, acho que esse é um ponto. E aí, só para poder complementar a outra pergunta que vocês fizeram com relação às libs, né? A gente usa pouquíssimas libs que estão em orgs de pessoas físicas, tá? Então, se vocês derem uma olhada nos nossos mods, vocês vão ver que, assim, óbvio, a gente acaba usando Cobra, Viper, que, ok, né? Acho que já está num nível que, ok. Mas a maioria das outras estão em orgs de pessoas jurídicas e de bastante renome, né? Então, a gente tenta evitar ao máximo esse uso. Fazer só a última pergunta para o Jeff aqui. Jeff, normalmente os projetos open source, eles colocam o track, né? Eles rastreiam as issues e as features no próprio GitHub. O de vocês está assim também? Porque, por exemplo, sei lá, o Rafa quer começar a contribuir. Ele vai tirar da onde a ideia dele? Talvez ele tenha que olhar em algum lugar para falar, putz, acho que isso eu consigo implementar, deixa eu fazer um PR aqui. Hoje está dessa forma? Está rastreado pelos issues do GitHub mesmo? Sim, não só as tracks que o time já trabalha no open source hoje, time Lerian, internamente falando Lerian, tudo que a gente já está fazendo, né, seja novas features ou bugs, enfim, sendo corrigidos, né, atualmente no Midas, é aberto para a comunidade. E isso também não limita que qualquer pessoa que pode abrir uma issue solicitando uma alteração e ter o tracking daquilo que está acontecendo, e fazendo acompanhamento, enfim. A gente tem, enfim, o time inteiro está olhando o repositório o dia inteiro, o Discord, enfim, e vendo ali de fato o que tem para ser feito, né? Tem um tracking, sim. Boa, legal. Jeff, sua palestra agora. Boa, vamos lá. Essa aqui... Bom, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria, não por mim, mas por esse rapaz aqui, a primeira apresentação dele, uma salva de palmas. Mandou super bem. Boa, Bress. Arrasou.